Oi, pessoal, voltando. Então, a gente vai falar agora dos medicamentos que afetam os receptores nicotínicos, tá? Lembrando que a gente já viu os agonistas dos receptores muscarínicos, os antagonistas dos receptores muscarínicos e agora a gente vai ficar com os receptores nicotínicos. Quando a gente fala dos receptores nicotínicos, lembrem que são aqueles que não mexem no sistema parasimpático, né? Por exemplo, os musculares são relacionados com o sistema somático, que é o de contração voluntária, e o ganglionar pode ter a ver com o sistema parasimpático, mas também pode ter a ver com o sistema simpático, tá? Então, a gente vai falar agora dos receptores, dos medicamentos que afetam os receptores nicotínicos. E a gente vai iniciar falando um pouquinho sobre os medicamentos que afetam os receptores ganglionares, tá? Então, são os fármacos que estimulam. Se eles estimulam, eles são agonistas, tá? Se eles são capazes de estimular, eles são agonistas. Então, tanto a nicotina como a vareniclina são agonistas dos receptores nicotínicos ganglionares, tá? Tanto a nicotina como a vareniclina são utilizados para o mesmo fim, ou seja, eles têm a mesma indicação terapêutica, só que eles fazem, né, o seu efeito de forma diferente. Então, todos eles são utilizados na terapia antitabagismo, que é para quem está querendo parar de fumar. A nicotina, normalmente, ela vem na forma farmacêutica ou de adesivo transdérmico ou de goma de mascar, de chiclete. E o objetivo aqui é reduzir a síndrome de abstinência do paciente que está querendo parar de fumar para poder ele sentir menos vontade de fumar. Só que a nicotina ela tem uma característica, ela é um agonista pleno. E se vocês lembram lá daquele gráficozinho que a gente fez na nossa aula de farmacodinâmica, um agonista pleno, ele consegue gerar 100% de resposta ocupando poucos receptores. Tá? Então, a nicotina ela gera 100% de resposta na dependência, ocupando poucos receptores. Então, ela é útil? É. Não vou dizer que ela não é útil, ela é útil. Porém, ela tem um estímulo grande na dependência também. Mas só em a pessoa já ter parado de fumar e já ter acesso, não ter mais acesso ao alcatran e às outras milhares de substâncias cancerígenas que tem no cigarro já é uma grande vantagem. Mas aí, nos anos 2000, chegou um medicamento que ele foi inovador na época e acho que até hoje ele é um dos medicamentos mais eficientes na redução da síndrome de abstinência, na terapia antitabagismo para as pessoas que querem parar de fumar. O nome dele é vareniclina. O nome comercial dele é Champix. Eu acho que não tem genérico, eu nunca vi genérico dele, tá? É um tratamento caro, não é um tratamento barato, tá, pessoal? Mas é um tratamento que parece ser muito eficiente. A diferença entre a vareniclina e a nicotina, já que os dois são agonistas, os dois conseguem ir lá nos receptores ganglionares nicotínicos e ativarem esse receptor, a diferença deles está aqui, ó. A nicotina é um agonista pleno e a vareniclina é um agonista parcial. Gente, e o fato dela ser um agonista parcial faz toda a diferença quando a gente pensa na terapia antitabagismo. Quando a gente pensa nisso, eu penso assim, um agonista parcial faz menos efeito. A gente viu que um agonista parcial faz meio que o contrário do que o pleno faz. Ele ocupa 100% dos receptores, mas ele não consegue gerar uma resposta máxima. Então, no momento que a vareniclina, por ser um agonista parcial, ocupa 100% dos receptores, a minha síndrome de abstinência vai lá para baixo, a minha vontade de fumar ela é quase zero, porque os meus receptores estão todos ocupados. E aí, a resposta que essa vareniclina está gerando na dependência é mais baixa do que a nicotina. E aí, normalmente, é um tratamento de 3 meses, né, de 12 semanas, e esse tratamento é feito em doses decrescentes. A da nicotina também, tá? Então, seja na forma de chiclete ou de adesivo, também é dose decrescente. Então, cada mês vão sendo doses menores e o objetivo é cada vez menos você estar precisando desse medicamento para não ter síndrome de abstinência, certo? Então, a vareniclina é mais vantajosa por causa disso, porque ela ocupa todos os receptores e isso dá uma saciedade na vontade de fumar, mas a resposta que ela gera na dependência é mais baixa do que a própria nicotina. E aí está a grande vantagem da vareniclina na terapia antitabagismo. E eu queria mostrar esse gráficozinho para vocês, que eu peguei do site lá da vareniclina, do Champix, que ele mostra na fase de estudo, né? O tratamento, como eu disse para vocês, são 12 semanas.
Então, nas 12 semanas, eu tinha um grupo de pacientes que usava vareniclina, que é esse primeiro grupo aqui. Eu tinha um grupo de pacientes que usavam um antidepressivo, que é a bupropiona, que também é utilizado na terapia antitabagismo. E tinha um grupo de pacientes que pararam de fumar sem nenhuma ajuda de medicamento, né? Todos aqui em torno de 300 pacientes. O que foi que aconteceu? Eles mediram quanto tempo essas pessoas conseguiriam ficar sem fumar, né? Qual era a proporção da população de estudo que conseguia ficar sem fumar mais tempo com os respectivos medicamentos, tá? Então, a vareniclina ela foi superior em todas o tempo de estudo, que foram 44 semanas de estudo, que dá mais ou menos 4 a 6 meses de estudo, tá? Então, nas 12 primeiras semanas, né, que é a semana onde o paciente está usando o medicamento, ela teve aí quase 60% dos pacientes dela ficaram sem fumar. Quando o tratamento para, isso tende a cair, mas mesmo caindo, a gente consegue ver que os pacientes conseguem se manter em abstinência do cigarro, né, sem fumar, em maior proporção do que os pacientes que usam ou a bupropiona ou que usam, ou que na verdade não usam medicamento nenhum. Tá certo? Então, a vareniclina parece realmente ser um medicamento muito eficiente na alternativa de parar de fumar, né, na terapia, por ter um mecanismo de agonismo parcial. Beleza? Bom, esse outro grupo de medicamento, gente, é um grupo de medicamento interessante e, ao mesmo tempo, curioso, tá? Na verdade, a gente começou a usar os bloqueadores neuromusculares observando os índios da Amazônia, porque eles iam caçar na floresta, né, na selva, e eles faziam uma mistura de plantas e eles colocavam na ponta da flecha. Quando eles iam caçar, eles mergulhavam a flecha nessa mistura de plantas e atiravam no animal. Quando o animal recebia essa flecha com essa mistura, o animal ficava paralisado. Às vezes ele morria por insuficiência respiratória, mas ele não conseguia mexer nenhum músculo. Então, animais que eram maiores, né, era mais fácil o transporte, porque eles ficavam imóveis, certo? Mesmo que eles não tivessem mortos. E o nome dessa mistura ficou conhecida como curare, tá? Não sei se vocês já ouviram falar na palavra curare, mas observando isso e estudando essa planta, a gente viu que a gente podia aproveitar essa ideia da imobilidade, do bloqueio muscular dentro da medicina, né? Da saúde, no tratamento de saúde. E aí, a gente percebeu que ele bloqueava apenas a contração muscular esquelética, mas não tinha nenhuma alteração na dor. Tá? Então, as pessoas ou os animais, eles continuavam sentindo dor. Então, normalmente, os bloqueadores neuromusculares, a gente tem 2 classes, mas uma das principais utilizações deles é em cirurgias. Então, eles são bastante utilizados em cirurgias cardiotoráxicas. Tá? Por quê? Porque são cirurgias longas, tá? Cirurgias tóraco-abdominais, onde você tem que abrir o paciente e você tem normalmente uma tensão muscular muito grande. E essa tensão muscular tanto dificulta a abertura do paciente, como também você tem o objetivo de não ter contrações involuntárias durante a cirurgia. Então, normalmente, o pancurônio é colocado em cirurgias cardio-abdominais, tá? Bom, o objetivo de colocar junto com o anestésico esses bloqueadores é que o paciente não consiga se mover e tenha um relaxamento da musculatura esquelética grande na região tóraco-abdominal, para facilitar, inclusive, o trabalho de abrir o paciente, né, lá com o bisturi. Bom, beleza. Além de cirurgias, a gente pode utilizar os bloqueadores neuromusculares como pré-intubação, para poder relaxar a musculatura da face e da região do pescoço para facilitar o processo de intubação do paciente, que é uma coisa que vem sendo muito feita nessa época de coronavírus, né? É uma das coisas que tem sendo importantes para o prognóstico do paciente, é uma intubação e uma ventilação artificial precoce. Então, ele é utilizado antes do paciente ser entubado. Tá? Ele é utilizado para intubação endotraqueal, para relaxar essa musculatura e favorecer a intubação. Ambas as situações, o objetivo aqui é relaxar a musculatura. Essa é a ideia. Então, normalmente, quando se vai fazer um procedimento que tenha dor, né, o bloqueio neuromuscular ele não impede o uso do anestésico. Então, tem que ser feito o uso do anestésico,
né, juntamente com o bloqueador neuromuscular, porque o bloqueador neuromuscular não reduz dor. Eu queria deixar isso bem claro para vocês. Tem um filme que eu vou sugerir que vocês assistam, que é chamado Awake, A Vida por um Fio, tá? Ele não tem no Netflix. Eu lembro que eu assisti na época que a gente alugava DVD, tá? Mas ele é um filme, embora um pouco antigo, ele é um filme bem legal, a história do filme é bacana, mas ele traz um pouquinho dessa questão do bloqueio neuromuscular, tá? Então, o paciente, se eu não me engano, lá ele usa pancurone, ele vai fazer uma cirurgia cardíaca e ele usa pancurone. Então, é uma coisa, é um filme legal aí que vocês estão em quarentena, no momento que vocês não estiverem estudando e quiserem relaxar um pouquinho, assistam aí o filme, que é bacana, tá? Mas eu queria falar um pouquinho com vocês como é que se faz isso. Então, existem duas formas da gente impedir a contração muscular esquelética. Mas para a gente entender como é que vai impedir a contração muscular esquelética, a gente precisa entender como é que a contração muscular esquelética acontece. Tá? Então, eu vou aqui para o próximo slide para a gente poder ver como é que isso acontece. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui a musculatura esquelética, né? Que vocês sabem que a gente armazena o cálcio na musculatura esquelética dentro do retículo sarcoplasmático. No músculo esquelético, a gente tem o receptor nicotínico muscular, que é um canal de sódio, certo? Aqui eu tenho um outro canal de sódio, só que esse canal de sódio não é receptor. Só esse daqui que é receptor, né, que tem um local para receber alguém. E eu tenho um neurônio que libera acetilcolina. Colina vira acetilcolina, é armazenado, tem potencial de ação, entra cálcio, liberou acetilcolina. Quando essa acetilcolina se liga no receptor nicotínico muscular, ela abre esse canal iônico e o sódio entra. Quando esse sódio entra, ele despolariza essa membrana da célula muscular esquelética, vai abrir um canal de sódio voltagem dependente, aumentando muito o potencial positivo da célula muscular e despolarizando o retículo sarcoplasmático. Quando acontece essa despolarização do retículo sarcoplasmático, abre-se uma comporta de cálcio e esse cálcio sai para o citoplasma. Quando esse cálcio sai, ele permite a interação entre actina e miosina. E quando há essa interação, o que eu vejo essa fibra muscular fazer é contrair, certo? Entendido o processo de contração muscular esquelética, agora a gente precisa entender como é que se faz para não ter a contração. A ideia aqui é não ter a contração. É impedir que essa contração aconteça, seja para entubar o paciente, seja para poder realizar uma cirurgia cardiotorácica nele, tá? Bom, uma das formas muito fáceis de eu fazer isso é bloquear o receptor, não deixar a acetilcolina se ligar. Existem substâncias que fazem isso. O nome dessas substâncias são bloqueadora, neuromusculares, não despolarizantes. Por que elas são chamadas de bloqueadores neuromusculares não despolarizantes? Porque no momento em que eles se ligam aqui, eles impedem que a acetilcolina se ligue, o sódio não entra, se o sódio não entra, não tem despolarização, certo? Essa substância é chamada de pancurônio, tá? O pancurônio é um bloqueador neuromuscular não despolarizante. E ele faz isso como sendo um antagonista do receptor nicotínico muscular, certo? Ele não vai gerar nenhum tipo de contração, então ele também não produz dor no pós-procedimento, e ele tem uma latência de 2 a 3 minutos, então ele demora muito para iniciar o efeito, o que faz ele ser, né, mais usado em processo de cirurgias, principalmente eletivas. E ele consegue ter uma duração um pouquinho maior do que os despolarizantes. Mas existe uma outra forma da gente conseguir, né, evitar que essa contração consiga acontecer. E aí eu vou pedir que vocês me acompanhem aqui no raciocínio, porque essa segunda forma é um pouquinho diferente. Existe um medicamento chamado succinilcolina. E quando a gente fala succinilcolina, o nome já me traz uma certa semelhança com a acetilcolina, né? A succinilcolina difere da acetilcolina, porque em vez dela ter um acetil, ela tem um succinil. Então, a estrutura dela é muito parecida. A estrutura química dela é muito parecida com a estrutura química da acetilcolina. Então, a succinilcolina é um agonista, certo? Então, a succinilcolina é um agonista. Professora, você está dizendo que a succinilcolina se liga
no receptor e ativa, permite com que o sódio entre, permite, certo? Só que a succinilcolina ela tem uma afinidade muito grande pelo receptor, então ela não só se liga, ela hiperestimula esse receptor. Ela liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Toda vida que ela se liga, o sódio entra e o paciente contrai. Então, o paciente apresenta, nos primeiros segundos de ligação da succinilcolina, o que a gente chama de fasciculações, que são tremores finos. Isso pode acontecer na mão e pode acontecer também na região do tórax, tá? Então, são tremores finos que acontecem quando eu tenho essa fase inicial de contração. E todo sistema, gente, que é hiperestimulado, acaba gerando um processo de desligamento. Então, por exemplo, na casa de vocês, se vocês ligarem todos os eletrodomésticos da casa de vocês ao mesmo tempo, é possível que o quadro de luz lá, o disjuntor, baixe. Por quê? Porque quando eu tenho um processo de hiperestimulação, é um processo que o meu corpo entende que não está correto, que não está certo, então ele diz assim, tem alguma coisa errada aqui, vamos desligar por um tempo, porque ele não deve ser hiperestimulado. Então, quando a succinilcolina traz essa hiperestimulação aqui, ela tem um processo que a gente chama de hiperestimulação acontecendo primeiro, né? Um hiperestímulo, e esse hiperestímulo ele gera uma consequência. Que consequência é essa? Uma dessensibilização do receptor. Tá? Essa dessensibilização do receptor, esse receptor ele para de funcionar. E nesse momento onde esse receptor para de funcionar, é quando a succinilcolina também consegue bloquear o receptor. Tá? Então, a succinilcolina, ao contrário do pancurônio, a succinilcolina se comporta como um agonista. Só que esse agonista, primeiro, gera uma hiperestimulação, que gera, por consequência, uma dessensibilização. E é nesse momento da dessensibilização que houve a parada da contração, tá certo? Ela consegue fazer isso de forma muito rápida, por isso que ela é boa para intubação, tá? Então, a intubação normalmente é uma situação meio que emergencial, então eu preciso que a substância consiga impedir essa contração de forma rápida. E ela não tem uma duração muito grande, porque como ela é muito parecida com a acetilcolina, a colinesterase consegue degradar ela. Então, ela é destruída de forma muito rápida. Ela não depende do meu rim, do meu fígado, a colinesterase vai lá e destrói ela. Então, ela tem um efeito curto, que só para o processo de intubação é mais do que suficiente, né? Já para uma cirurgia mais longa, eu preciso de efeitos mais longos e preciso também que isso seja, muitas vezes, repetido. Então, só para a gente fechar. Então, eu tenho dois tipos de bloqueio. Eu tenho o bloqueio neuromuscular, que é chamado despolarizante, que é o bloqueio neuromuscular, onde eu tenho a despolarização como um agonista. E por que ele é chamado despolarizante? Porque ele consegue despolarizar naquele momento de hiperestimulação, que é a succinilcolina, que essa hiperestimulação vai gerar uma dessensibilização. Isso é rápido e dura pouco tempo. Indicado para processo de intubação endotraqueal, tá? Qual é a desvantagem que a gente tem da succinilcolina? Como ela gera aquela fase inicial de hiperestimulação e o paciente fascicula, que são aqueles tremores finos, é possível que depois do procedimento o paciente tenha fadiga muscular. E quando a gente tem fadiga muscular, a gente acaba tendo dor muscular, né? Quando você vai para a academia, que você malha muito, que você tem fadiga no seu músculo, ele acaba doendo. Então, o paciente ele pode apresentar essas dores musculares pós-procedimento. Essa dor ela não acontece quando a gente tem um bloqueio neuromuscular não despolarizante, como, por exemplo, com o pancurônio, porque o pancurônio é antagonista. Então, eu não tenho esse processo de fasciculação prévia, tá? Eu não tenho esse tremor. Como ele bloqueia o receptor, a contração já é impedida desde o início, certo? Porém, ele tem uma desvantagem de demorar para funcionar, mas tem uma vantagem de durar um pouquinho mais e poder ser utilizado para algumas cirurgias. Uma outra vantagem que o pancurônio tem, e aí isso é um dos motivos também por ele ser utilizado em cirurgias longas, é ele poder ser revertido. Porque a gente viu lá na nossa aula de farmacodinâmica que quando eu tenho um antagonista competitivo, ele pode ser reversível se eu aumento a concentração do agonista. Então, o paciente, por exemplo, terminou a cirurgia, tá lá anestesiado e tá sem mexer nenhum músculo, certo? Aí eu quero tirar a anestesia desse paciente, mas eu não posso fazer esse paciente acordar sem ele se mexer, senão ele se desespera. Então eu aumento a quantidade do agonista, que no caso é quem?
acetilcolina, e ao aumentar a quantidade de acetilcolina, o efeito do pancurônio acaba. Então, eu consigo acabar com o efeito dele, coisa que eu não consigo com a succinilcolina. Então, imagine que o seu receptor está ali desligado. Eu tenho que esperar os 8 a 10 minutos para ele voltar a ligar de novo. Eu não tenho como fazer ele ligar novamente. Eu tenho que esperar esse período aí de recuperação, né, do meu sistema, que foi hiperestimulado, para ele voltar a funcionar. Beleza, gente? E assistam o filme, gente. O filme é bem bacana. Com certeza vocês vão gostar. É um filme que às vezes dá um pouco de aflição, porque o cara faz uma cirurgia, né, sem anestesia e sem conseguir mexer nenhum músculo. Já tô dando spoiler para vocês, mas é um filme muito legal, tá? E ele traz um pouquinho dessa questão do pancurônio. E na hora que ele tá lá se preparando para a cirurgia, citam lá o pancurônio como um bloqueador neuromuscular que eles vão utilizar no paciente. Beleza? E pra gente finalizar, ufa, né? Vamos ver o que a gente já conseguiu cumprir. Agonistas e antagonistas muscarínicos, estimulantes ganglionares, vareniclina e nicotina, e bloqueadores neuromusculares, tanto os despolarizantes como a succinilcolina, como os não despolarizantes como o pancurônio, tá? E aí agora a gente finaliza com os anticolinesterásicos, que são os fármacos que inibem a enzima que degrada a acetilcolina, que é a acetilcolinesterase. Então, vamos falar um pouquinho sobre a acetilcolinesterase. Vamos lembrar aqui da transmissão colinérgica, né? Eu tenho aqui as vesículas com acetilcolina, a vesícula se fundindo com a membrana, quando eu tive despolarização e entrada de cálcio. Então, essa vesícula se fundiu com a membrana e liberou a acetilcolina. Essa acetilcolina foi lá fazer seu efeito, se ligou nos receptores e tem uma enzima que se chama acetilcolinesterase, que está ali pegando essa acetilcolina e convertendo ela em colina. Colina mais acetato. Essa colina volta para produzir mais acetilcolina. O que a gente está falando são substâncias que conseguem bloquear essa colinesterase. E ao bloquear a acetilcolinesterase, eu não vou ter a formação de colina e, na verdade, eu vou aumentar a concentração de acetilcolina na minha fenda. Quando eu aumento a concentração de acetilcolina na minha fenda, o estímulo nesses receptores vai ser maior. Em algumas situações, o estímulo desses receptores sendo maior acaba me trazendo alguns efeitos benéficos, como a gente já viu lá na retenção urinária, no glaucoma, certo? Mas tem algumas situações que isso pode me trazer também efeitos tóxicos. E é o que a gente vai falar agora, tá? Bom, os inibidores da acetilcolinesterase, ou os anticolinesterásicos, eles são classificados como inibidores de ação curta, inibidores de ação média e inibidores de ação longa, tá? Todos esses inibidores, todos eles vão fazer a mesma coisa, que é inibir a acetilcolinesterase e, por consequência, aumentar a concentração de acetilcolina na fenda sináptica. Então, isso é uma coisa que todos vão fazer. Porém, eles podem fazer isso em tempos diferentes. O hedrofônio, por exemplo, ele faz isso em 5 minutos. A neostigmina, ela consegue fazer isso em mais ou menos 6 a 8 horas. A rivastigmina já umas 18, 20 horas. E tem o ecotiopato que consegue fazer isso por mais de 48 horas, tá? Então, a diferença entre eles vai ser o tempo que eles conseguem bloquear a acetilcolina. E aí, esse tempo também vai interferir na indicação clínica desses medicamentos. O hedrofônio, como ele é um medicamento de ação muito curta, ele não é utilizado para tratamento. Ele é utilizado apenas para fim diagnóstico, certo? Diagnóstico de que doença? De uma doença chamada miastenia grave. Eu não sei se vocês lembram, mas provavelmente em fisiologia vocês viram um pouquinho sobre ou fisiologia ou patologia, sobre a miastenia grave. A miastenia grave é, na verdade, uma destruição desses receptores, tá? Então, eu tenho anticorpos que destroem esses receptores. Se eu tenho destruição desses receptores, eu não tenho contração muscular esquelética, tá? Eu tenho dificuldade de contrair a musculatura esquelética. Então, é uma doença. Então, existem contrações musculares que o paciente não consegue fazer. E um dos principais sintomas que o paciente tem é dificuldade de manter a pálpebra contraída, de manter o olho aberto quando está acordado. Então, é um paciente que ele normalmente tem o que a gente chama de pitose palpebral. Ele está acordado, mas ele não consegue manter o olho aberto. Como é que eu faço esse diagnóstico, né? Então, o hedrofônio, ele entra no diagnóstico da miastenia grave, por quê? Porque ao bloquear a acetilcolinesterase,
né? Deixa eu tentar desenhar aqui para vocês. Então, eu tenho aqui o neurônio liberando acetilcolina, né, várias acetilcolinas. Tenho essa acetilcolina sendo degradada pela acetilcolinesterase em colina e acetato, certo? E eu tenho aqui a célula, minha célula muscular. Essa minha célula muscular, ela tem aqui um receptor nicotínico, outro receptor nicotínico, outro receptor nicotínico. Isso é o normal dela, certo? Outro receptor, outro receptor. A minha doença veio e destruiu esse receptor e esse receptor. Então, a minha contração ela está comprometida. Qual é a minha ideia aqui? A ideia do hidrofônio é bloquear a acetilcolinesterase. Por quê? Porque se ele bloquear a acetilcolinesterase, se ele impedir que a acetilcolinesterase funcione, o que vai acontecer? Vai ter mais acetilcolina. Se tiver mais acetilcolina, é mais fácil essas acetilcolinas encontrarem esses receptores que ainda não foram destruídos. Então, você acaba melhorando a contração muscular esquelética. Então, é um teste que você consegue fazer em consultório. Então, normalmente, num neuro, num ortopedista que o paciente que está com essa dificuldade de contração vai, né, que está sentindo essa fraqueza muscular, uma das formas dele diferenciar essa fraqueza muscular de outras doenças, né, a miastenia grave de outras doenças, é aplicando, ele é intramuscular. Então, aplica o hidrofônio no paciente e espera uns 5 a 10 minutos. 10 minutos depois, o paciente consegue abrir o olho, consegue melhorar a força que ele estava apertando algum equipamento. Então, o médico consegue ver lá na hora da consulta se aquela fraqueza muscular tem a ver com a acetilcolina. Porque se eu bloquear a acetilcolinesterase e eu aumentar a acetilcolina e essa força muscular melhora, é porque o problema tem a ver com o sistema cholinéstico, provavelmente com os receptores nicotínicos. E aí, 5 minutos, 10 minutos depois, o paciente piora novamente. Então, eu consigo fechar o tratamento fechar o diagnóstico da miastenia graves com a aplicação no consultório mesmo do hidrofônio. Mas vocês poderiam me dizer assim, professora, o paciente melhorou, então só foi diagnosticado porque ele melhorou, de fato. Mas eu não tenho como tratar esse paciente com um medicamento que dura 5 a 10 minutos. Então, como eu não tenho como tratar esse paciente porque o medicamento só dura 5 a 10 minutos, a gente trata ele, o tratamento é feito com um medicamento que dura mais tempo, que é a neostigmina. Então, a neostigmina tem o mesmo mecanismo do hidrofônio, só que ela consegue bloquear a acetilcolinesterase por mais tempo, certo? Além do tratamento da miastenia graves, a neostigmina ela pode reverter o efeito do pancurônio. Lembra que eu falei para vocês que eu consigo reverter o efeito do pancurônio aumentando a quantidade do agonista, que é a acetilcolina? Então, o que é que a neostigmina faz? Bloqueia a acetilcolinesterase e aumenta a acetilcolina. Na hora que eu aumento a acetilcolina, eu aumento a contração, a ativação do receptor. Eu tiro o pancurônio do lugar e volto a ocupar e retorno o efeito da contração muscular esquelética. Então, o que é usado para reverter o efeito do pancurônio quando eu preciso acordar um paciente é a neostigmina, certo? A rivastigmina é utilizada na doença de Alzheimer com o objetivo de melhorar a memória do paciente, certo? O objetivo aqui é melhorar a memória, porque lá no córtex cerebral tem um receptor M1. E aí, se eu bloqueio a acetilcolinesterase e aumento a acetilcolina, ela vai conseguir encontrar mais o receptor M1 e vai melhorar a formação da memória. Tá? Então, você não consegue bloquear a doença de Alzheimer, você não consegue atrasar a doença. O que você consegue é tentar dar uma melhorada nos principais sintomas que ela pode gerar, tá? E o ecotiopato é utilizado para o glaucoma, e a ideia é a mesma, é aumentar a acetilcolina, mas para ele se ligar nos receptores M3, que estão localizados lá no olho, tá? E aí, quando a acetilcolina se liga no receptor M3 do olho, ela faz a mesma coisa que a pilocarpina estaria fazendo, que a gente estudou lá nos agonistas muscarínicos, né? Contraindo o músculo constritor e diminuindo aquela preguinha, fazendo a drenagem do humor aquoso. Normalmente, a gente só usa o ecotiopato para quando o glaucoma é refratário. O que significa isso? Glaucoma refratário significa quando o paciente já tentou outros tratamentos e não conseguiu. Por que é que eu deixo o ecotiopato só para o glaucoma refratário? Porque ele aumenta, gente, a acetilcolina. Então, quando eu boto ele no olho,
esse aumento de acetilcolina, ele vai só para o M3, porque no olho só tem M3. Mas existe um risco maior de efeito adverso, porque se eu aumentar a acetilcolina de forma sistêmica, eu vou ter estímulo do M1, vou ter estímulo do M2, vou ter estímulo do M3 no pulmão, vou ter estímulo do M3, por exemplo, no intestino, na bexiga. Então, podem haver mais efeitos adversos, tá certo? Então, normalmente ele é usado para o glaucoma refratário. Até aqui, a gente só viu coisa boa, né? É tudo tratamento. Mas existem duas substâncias, uma que é o chumbinho e a outra que é o organofosforado, que são substâncias que são tóxicas. O chumbinho, que é o veneno de rato, né, os dois são praguicidas, veneno de rato, tanto o chumbinho como o organofosforado são substâncias tóxicas, tá? Então, o que acontece quando a pessoa entra em contato com essas substâncias tóxicas? Elas aumentam a acetilcolina numa proporção tão alta, que isso gera efeitos sistêmicos tóxicos muito grandes. Vai gerar salivação excessiva, lacrimejamento, o paciente fica com pressão lá embaixo, porque o coração fica batendo devagar e tem vasodilatação. Acontece também do paciente ficar defecando e urinando de forma involuntária, porque tem muita contração da bexiga e do intestino. O paciente fica com dificuldade respiratória, porque o pulmão dele fica super contraído. Então, efeitos tóxicos podem aparecer nesse sentido. E é essa intoxicação para você, essa intoxicação que eu estou falando para vocês, que ela é chamada de intoxicação colinérgica. E aí, quando o paciente chega no hospital com esses sintomas que eu acabei de citar, que é característico de uma intoxicação colinérgica, o que eu dou para tratar esse paciente? Atropina, que é aquele antagonista não seletivo. Se eu não consigo, né, tirar essa substância do meu corpo, eu tenho que impedir que esse excesso de acetilcolina encontre os receptores. E a atropina é justamente um antagonista dos receptores muscarínicos não seletiva. Então, para uma situação de intoxicação, ela é ótima, tá? Então, professora, não tem nenhum antídoto para essas intoxicações? Para intoxicação de chumbinho, não. Para intoxicação do organofosforado, sim, tá? O chumbinho, ele tem uma vantagem em relação aos organofosforados, que ele dura menos tempo. Ele bloqueia a enzima por 24 horas. Os organofosforados, eles bloqueiam essa enzima por 72 horas. Então, eles acabam gerando um bloqueio mais longo e isso é mais perigoso para o paciente, tá certo? Então, bloquear essa enzima por mais de 48 horas faz com que ela não funcione mais quando ela é desbloqueada. Então, a capacidade do seu corpo de degradar essa acetilcolina vai ficando cada vez mais comprometida quando a gente tem a intoxicação por organofosforado, tá certo? Mas existe um antídoto quando a gente pensa no organofosforado. Esse antídoto é chamado pralidoxima. Esse antídoto existe para o organofosforado, mas não existe para o chumbinho. Então, o que a gente tem de início? Tá aqui a pralidoxima. Pralidoxima é essa substância, certo? É um medicamento. Aqui é a enzima, aqui é a acetilcolinesterase, certo? Que está aqui sem funcionar porque tem o organofosforado, que é o inseticida ligado nela. Quando eu dou a pralidoxima pro paciente, essa pralidoxima se liga com esse organofosforado, e tira ele. Liberou o meu sítio aqui ativo da enzima, e esse sítio ativo, quem vai se ligar agora é a acetilcolina. Então, a pralidoxima, como eu coloquei para vocês, ela é um reativador e um antídoto, nesse caso, da acetilcolinesterase. É um reativador. Então, ele consegue liberar a acetilcolinesterase. Só que qual é o problema? Essa acetilcolinesterase, ela só consegue ficar ativa, ligada, né? Ela, na verdade, quando ela está ligada ao organofosforado, ela fica inativa, mas se ela ficar mais de 48 horas ligada nesse organofosforado, ela perde a sua função, mesmo desligada, certo? Se ela ficar 48 horas ligada com esse organofosforado, o que vai acontecer? Quando a pralidoxima vem e tira o organofosforado dela, ela não funciona mais, ela perde seu efeito. Então, a pralidoxima ela só é útil na intoxicação por organofosforado se ela for dada até 48 horas após o paciente ter se intoxicado. Porque depois de 48 horas, mesmo que a pralidoxima tire o inseticida da enzima, essa enzima não funciona mais, tá certo? Então, basicamente, o que a gente tem?
né? Deixa eu fazer um resuminho aqui para vocês. O paciente chegou com os sintomas da intoxicação colinérgica, né? Então, eu vou botar aqui intoxicação colinérgica. E sempre que a gente tem intoxicação colinérgica, eu tenho que pensar num paciente babando, lacrimejando, urinando, defecando, com pressão baixa, com broncoconstrição. Então, normalmente, ele tem esses sintomas primeiro. Quando esse paciente chega com essa intoxicação, a primeira coisa que faz com esse paciente é dar atropina. Não sei nem o que causou isso. Pode ter sido excesso de remédio, pode ter sido chumbinho, pode ter sido inseticida. Então, chegou com esses sintomas, eu dou atropina. Quando eu vou investigar o que causou essa intoxicação, eu descobri que a causa da intoxicação era o organo fosforado. Aí eu tenho a alternativa de manter a atropina e adicionar a minha pralidoxima. Só que eu só vou adicionar a pralidoxima, que é aquela que tira o inseticida da enzima, se essa intoxicação for até 48 horas. Então, o paciente tem que ter dado a entrada no hospital até 48 horas após a intoxicação. Professora, não foi organo fosforado, a intoxicação foi chumbinho. Se a intoxicação foi chumbinho, mantém apenas a atropina, porque a pralidoxima não desliga o chumbinho da enzima. Então, se a intoxicação foi organo fosforado, é atropina mais pralidoxima, se for até 48 horas, e se for além de 48 horas, fica só com atropina, do mesmo jeito do chumbinho. E se a intoxicação for só por chumbinho, fica só com a atropina. Eu trouxe esse gráfico, acabou ficando em cima. Eu trouxe esse gráfico aqui para mostrar para vocês como a pralidoxima realmente não funciona após as 48 horas. Né? Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho aqui a minha colinesterase, né? Funcionando normal, tendo seu efeito ótimo em degradar essa acetilcolina. Quando o paciente entrou em contato com o organo fosforado, o que vai acontecer? A eficácia ou a atividade dessa enzima ela cai. Então, nesse momento que essa atividade está caindo, eu estou tendo o exagero de acetilcolina no meu corpo, que está dando aqueles sintomas que eu citei para vocês. E a pralidoxima, ela só pode ser usada até aqui, 48 horas. Quando ela é usada até 48 horas, ela consegue reativar. Você vê que ela não consegue reativar os 100%, mas uma grande parte da atividade da enzima é reativada. Se isso aqui demorar, essa reativação é muito ineficaz e muitas vezes nem é usado justamente por ser uma inativação muito eficaz e aumentar apenas o risco de efeito adverso. Gente, chamando a atenção para esse sarin, eles são inseticidas utilizados em agricultura. O sarin, na verdade, não. O organo fosforado, né? O sarin, na verdade, é um gás de guerra, tá? Infelizmente. E é um gás de guerra que tinha sido usado em guerras antigas, mas infelizmente há uns 3 anos atrás foi usado na Guerra da Síria, tá? Em 2016, 2017 foi liberado esse gás sarin lá na Síria e muitas pessoas morreram por intoxicação colinérgica pela liberação do gás sarin, tá? Então é um gás muito letal e que pode ser revertido pela pralidoxima desde que seja usado 48 horas, né? Até 48 horas depois da intoxicação. Mas o tratamento é a atropina, tá? Então, mesmo sem a pralidoxima, mantém a atropina, tanto na intoxicação do organo fosforado, como na intoxicação do chumbinho. Beleza, gente? Muita informação, tá? Eu resolvi não seccionar esse vídeo, ele ficou um vídeo um pouquinho grande, de 40 minutos, né? Em aproximadamente 40 minutos, mas eu resolvi não parar pra gente poder seguir os medicamentos num vídeo só e também não ficar com tanto vídeo, tá certo? Então, beleza. Guardem as dúvidas para a gente discutir na nossa próxima aula. Valeu, galera. Bons estudos!